Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fans, your seatbelts, girls and others, the process is take off. Tá começando mais um Piloto Central. E é isso aí. Fique calmo, você não está no podcast errado. Esse cara que tá aqui, se você não conhece, vai conhecer hoje. Acredito que não vai se arrepender. Afinal, estamos pagando caro pela sua presença. E, por favor, dê um like pelo menos para valer o dinheiro que a gente está gastando, contratando esse rapaz. Para retornar, né? Mas Isso assim, depois a gente vai falar, quando acabar, sobre esse valor aí, porque pode ser que o Silas esteja fazendo um caixa 2, tá? Uma rachadinha, porque o valor que ele combinou comigo não foi caro, não. Irmão, a gente vai ver isso direito. Fique ligado hoje no programa, a gente vai falar de muita coisa interessante, coisas difíceis de se falar. Vamos falar das eleições, vamos falar do caso Felipe Neto e vamos falar também do caso horrível do João Alberto Silveira, que aconteceu no Carrefour. Bom, sem mais delongas, é o Piloto Central, o seu semanal de notícias. E não tem o Silas hoje, não tem o Victor. Meu amigo, estamos aqui numa belida. É o Piloto Central, o seu programa. Pode soltar a vinheta aí. E a gente, como sempre, finge que tá ouvindo. Só finge. Só que, ó, hoje eu não vou pegar nenhum instrumento, né? Porque são 6 horas da manhã aqui, né? Acabei de acordar, nem tirei a remela do olho e é isso aí. Eu não sei se a vinheta acabou, a gente não tá ouvindo a vinheta. Mas a gente continua aqui brincando. Mas continua curtindo, é isso, né? Eu já vou adiantar e vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais. Só procurar lá na rede social preferida sua, Piloto Central. A gente tá em todos os lugares. Fique esperto, olhe debaixo da mesa, porque a gente tá realmente em todos os lugares. Eu quero mandar um abraço aqui para... Não tem nenhum abraço especial hoje, vou deixar um abraço para o mundo, para o universo, aquele abraço do Eduardo Jorge, sabe? Aquele abraço que você abraça uma árvore aqui assim, ó, sente a paz do universo, das galáxias. Então fica aí meu abraço para todos os seres vivos e seres universais não orgânicos. Meu amigo, aqui pelo Central é um negócio sério demais. Eu quero mandar um abraço também. Por favor, pode falar. Eu quero mandar um abraço pra Xuxa. Pra Xuxa? Então vamos mandar um abraço pro Xuxa também, o nadador. Ah, sim, sim. Então vamos mandar um abraço pre-Xuxa, né? Sem gênero, assim, vai pros dois. Pre-Xuxa. Imagine Xuxa no pronome, no nome neutro, pre-Xuxa. Então, mandar um abraço para todos e todes. Isso. Né? Afinal, Xuxa é um apelido neutro, né? Igual Ariel, que é um nome. Eu conheço o Ariel e conheço a Ariel, é o nome. Você que é alternativo e quer mudar o mundo, quer escolher o nome do seu filho, o nome neutro, é Ariel, Xuxa. Fica a dica aí pro Central, é isso. A gente te ajudando nas decisões mais difíceis, que é escolher o nome do seu filho. Ou filha, né? Filhos, filhas, enfim. Filhas. Mas eu vou mandar um abraço pra Xuxa porque ela meteu o processo naquele... Sabe aquele cara que é tipo o da Atena, só que é um pouco mais escandaloso? Um tal de Siqueira Júnior. Sei. Ela manteve o processo nele pedindo que ele seja demitido também. Ele falou uns absurdos dela ao vivo. Ela foi e mandou o processinho nele. Eles são da mesma emissora? Não sei. Não, né? Ela, assim... ela da Record e ele da Rede TV. Não tem muita diferença. Mas a diferença é que a Rede TV não tem dinheiro da Universal, né? É verdade. E... Bom... aqui pra quem não conhece o Leão, vou fazer aquele famoso bate-bola. Inclusive as pessoas pedem para vir aqui no Piloto Central para participar do bate-bola, que é inclusive a parte mais legal. As notícias aqui são de menos, afinal não temos embasamento nenhum para informá-los, então por favor não nos leve a sério. Agora, o Leão,
E aliás, se alguma pessoa leva vocês e eu a sério, eu não levo essa pessoa a sério. Exatamente, é isso mesmo. Eu queria agradecer o Leão, que ele está aqui hoje cobrindo, porque assim, sabe que o Piloto Central Limitada, né? Somos uma empresa grande, uma empresa de porte internacional. Então, o Piloto Central Vocês estavam LTDA. planejando fazer uma abertura na Bolsa de Valores, né? Acho que vocês estavam querendo conversar, Então, tentando convencer o Victor só, né? essa coisa de abrir o capital é meio complicada por causa do Vitor, né? É, E eu, particularmente, porque quando você tem uma empresa de capital aberto, você tem que pôr SA no final, sim. né? Eu acho muito mais bonito LTDA. É. Então tem essa coisa estética aí que eu fico indeciso. Essa questão de numerologia, né? Também, né? E a gente. Bom, é isso aí. E aqui a gente, da Piloto Central limitada, temos que respeitar essa questão aí do feriado. Então o Vitor e o Silas estão curtindo o feriado. E eu aqui fiquei cobrindo eles. Tivemos que contratar aí um part-time, que é o Leão. Foi muito caro, inclusive, né? Então, segundo que eu tô, que a gente É, teve que assinar aqui no recibo pois é, da pois é. empresa, né? Depois eu vou resolver isso lá com os meninos, ver com o pessoal da auditoria aí para resolver essa questão. Agora, Leão, o que todo mundo quer saber, né? Para a gente saber se devemos confiar ou não na sua palavra falando de coisa séria, tá, Leão? Uhum, tá bom. Desculpa que agora só acabou esse clima de brincadeira, de quebra-gelo. Leão, é, Todd ou Nescau? Cara, Todd ou Nescau? Eu vou de Todd, porque é o que tá vindo na cesta básica do trampo agora, então eu vou de Todd. Já vimos que aqui temos um trabalhador que recebe cesta básica, né? Não é aquele VA, né? Sim, Boladão. É uma cesta básica que você não tem opção e tal. Você tem que pegar o fubazinho lá, fazer o que que dá. isso, é isso. Um Então, macarrãozinho e tal. ponto para ele, né? Leão, como o Silas não está aqui, mas eu sei que ele faria essa pergunta. A pergunta que não quer calar. Cocô de assim de anão ou estocavento? Qual que é a solução para o Brasil? Cara, estocar vento. Porque, se bem que estocar o cocô sim, dia não também é uma boa, né? Mas como esse do dia sim, dia não pode dar algum probleminha, não sei, às vezes desregula o reloginho do som, eu vou de estocar vento. Porque imagine nas queimadas lá, se tivesse muito vento, daria pra ter dado uma apagada, né? Ou espalhar mas vamos É, estocar vento. é complicado mesmo, né? Uma vez eu perguntei para minha avó, cocô de assim já não resolve? Ela falou assim, ô, Bruno, 3 vezes por dia, ela falou, Bruno, tem um limite aí que não dá problema. 3 vezes por dia ou de 3 em 3 dias. Nesse limite não dá problema. Se for mais que 3 vezes por dia, aí tá errado. E se Uhum. for um intervalo maior de 3 dias, sim, também dá problema. Nesse Sim, espaço, é. ela falou, Bruno, é a regra do 3, né? Vó é Uhum. vó, né? Vó é vó, a gente É. sabe. Sempre tem uma regra, né? E elas sempre estão certas. O Leão, o que o Vitor não está aqui, mas eu acho que ele perguntaria se você pudesse escolher num mundo assim, aquelas coisas difíceis, aquelas opções que a gente tem que escolher naquelas conversas de bar. Um mundo que só tem paz sem amor ou um mundo que só tem amor sem paz? Não quer paz sem amor e amor sem Não tem paz? eu quero paz e amor no mundo, sigla aqui, ó, do Partido Verde, aqui, meu amigo. É, você tem que escolher só um. Entre paz e amor, você escolhe paz sem amor ou amor sem paz? Eu vou escolher amor. Amor e vive numa guerra. Tá certo, é o que o Leão tá dizendo aí que a humanidade precisa. Bom, eu acho que a gente só precisa agora, para definir mesmo, saber duas perguntas aqui. Precisa saber de duas coisas. Primeira coisa é seu signo e segunda coisa é que time você torce. Ó, o mais fácil, eu sou São Paulino, então tô feliz essa semana. Uhum. Agora o signo.
A última vez que eu vi, eu era de Gêmeos. Agora eu não sei se alguma coisa mudou. Tá bom, então tá certo, a gente já viu que não podemos confiar na opinião desse duas caras. É, meu amigo, a coisa aqui vai ser difícil hoje para Mas levar esse são duas programa. caras iguais, então não vai mudar muito. São gêmeos. Aí você acabou com todo o paradigma do É... signo, aí você vou ter que consultar o João Bidu terminando esse programa, porque o que todo mundo fala é que são duas caras e que é falso. Agora, você quebrou aí um argumento forte, eu tenho que ver aí, inclusive, com a mãe de Iná, agora todo mundo já Pois é. está revendo os manuais, uma loucura aqui na edição. Você vê que esse convidado não é mole, não. Bom, indo direto. Indo direto aqui para o que a gente sempre começa com o panorama geral da Covid-19, já somam no mundo de casos ativos de Covid-19 16 milhões e 5, né? Então 16 milhões e 500 mil e alguma coisa de casos ativos de Covid-19. Já somamos mais de 1 milhão de mortes, né? Bem mais que isso. E a doença não para, gente. A gente continua aqui, inclusive no Brasil, o índice de contaminação está voltando a subir. A gente estava numa caída, agora passamos num platô, né? Que é quando os casos não mudam, não vai para cima nem vai para Uhum. baixo. Mas agora estamos numa pequena curva de ascensão e a gente quer saber de você, ouvinte, se você está em casa, se você não está, porque é isso que vai influenciar o ângulo dessa subida, se vai ser um ângulo leve ou de 90 graus e quanto tempo essa subida vai durar, né? Não é mole, não é moleza. Você tem alguma notícia, o Leão? Cara, eu vi essa semana que no mundo, né, bateu o recorde de óbitos diários, né? Que tinha sido na quarta-feira, dia 18. Aliás, não, foi na quarta-feira, dia 18, que foram 11.284 óbitos no dia. Foi o recorde desde o começo da quarentena. E tinha sido na terça-feira anterior, tinha sido recorde, que tinha sido 11.099 pessoas. É, Mas é bizarro, né? E aqui na notícia está falando que é a quarta vez nesse mês que foram registradas mais de 10 mil mortes em um dia no mundo. Então, assim, eu tenho opinião que eu acho que essa segunda onda, né? Porque no Brasil não acabou nem a primeira, acho que vai ser pior, assim, sabe? No Brasil. Não pior, talvez, na devastação como foi a primeira, mas. Porque eu não sei se a galera vai se confinar, vai confinar não, mas vai se resguardar de novo, sabe? Acho que vai vir muito naquele argumento, não, o pior já passou, então vamos continuar, não sei o que lá. Não sei se os governantes vão. E os governantes, eu tô falando, os governadores, se eles vão levar a seriedade como tinha sido na primeira, de estudar, talvez, lockdown, algumas coisas assim. Eu não tô muito Uhum. Mas confiante, não. é um pouco complicado também, né? Por exemplo, alguns países, como a França, eles têm muito receio em fazer um lockdown, porque tem a questão da saúde mental também, é muito Sim. complicado. É, Às vezes, por exemplo, se a gente não tivesse feito lockdown e tivesse que fazer agora, a gente ia aceitar mais fácil. Mas como a gente já fez, pelo menos para mim, foi um período mais ou menos difícil, né? Uhum. Conceber a ideia de mais um lockdown me dá uma certa agonia, eu confesso. É um pouco difícil. Eu É, acho que o meu medo não é como a gente vai reagir bem a essa segunda onda agora no começo, porque a gente está com um pouco de medo ainda. sim. Né? A gente tem ainda esse ideário, a gente já conhece. É muito comum ter alguém que conhece uma outra pessoa que pegou Covid-19, que morreu por Covid-19, né? Afinal, é um número de pessoas infectadas e pessoas mortas pela doença muito grande, então é comum a gente conhecer alguém que teve esse quadro. Então, a gente tem um certo receio. O meu medo é mais agora que vai chegar o Natal e depois o Carnaval, né? Porque Natal é um monte de gente se reunindo,
festa e carnaval nem se fala, né? Então, Então, o carnaval, acho que alguns lugares, assim, pelo menos os maiores, né, que foram Rio de Janeiro e Bahia, eles já cancelaram, né? Agora, assim, se o povo vai se reunir, aí é. Eu acho que é, vai dizer muito do povo brasileiro, né? Assim, eu acho que. O Ano e Novo, assim, eu acho que esses lugares, Rio de Janeiro, tem alguns lugares do Nordeste que recebem, assim, festas de Ano Novo. Alguns estão confirmados, assim, eu acho um absurdo, saca? uhum. Não, é muito difícil mesmo você pensar aglomeração, porque, ó, quando as vezes que eu fui para festa de Ano Novo, de Natal, era muita gente. Na praia é lotado de gente, é festa, todos os lugares, né? Sim, Esses lugares mais turísticos, como você falou, complicado. é difícil, assim, mas eu acho que vai dizer muito sobre a gente, né? Porque, não sei, eu me permiti, assim, nesse período, algumas furadas, mais para manter essa pouca saúde mental. Uhum. Mas grandes aglomerações, assim, eu tentei evitar, e eu acho que eu evitei ao máximo, assim. Sim. É quando a gente soube que estávamos num platô e que teve uma caída, é muito comum e eu não vejo nem como algo errado. Por exemplo, você vê um grupo de dois amigos, três, né? Sim, Acho que até cinco pessoas juntas num é ok, lugar, né? é de 15 em 15 dias, sei lá. Como disse o Atlas, saia, mas saia com cuidado, muito cuidado, passe álcool gel, use Uhum, máscara e tal. Agora, quando a gente sabe que está tendo uma ascensão do número de infecção, né, do percentual de infecção, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu sei que é difícil ficar em casa, mas sei lá, né? sim. Bom, bom, é difícil, é difícil. Você quer falar mais alguma coisa, Leão? A gente pode prosseguir? Sobre o Covid, a gente pode prosseguir. Então tá, então a gente começa aqui a informação de verdade, né? Eu preciso falar uma coisa que eu não estou acostumado a falar, que é a notícia Só falso. não soa bem, não dá certo. Bom, o João Alberto Silveira de Freitas foi espancado até a morte dentro do supermercado Carrefour em Porto Alegre. O João, ele era um homem negro e ele fazia compras com a sua esposa, coisa simples. As investigações ainda tentam explicar o motivo, o estopim das agressões, mas nada de veredito sobre o que desencadeou essa tamanha agressão que levou à morte Uhum, do João. Independente, é preciso dizer, né, que independente do que ele tenha feito ou deixado de fazer, sabemos que a existência de uma estrutura racista no Brasil faz a gente questionar por que negros costumam ser tratados com tamanha violência. Então, uhum, a gente não sabe o que levou às agressões, mas os vídeos nos mostram que foram demasiadas, levaram uma pessoa à morte, completamente agressões num nível desnecessário. E além disso, a gente vive num país onde há sim o racismo estrutural e que, havendo racismo estrutural, um homem negro morre, a gente pode se questionar com total segurança de que não é a primeira vez que um negro é tratado dessa forma, então ele sim pode ter sido vítima de racismo. Né? E tudo indica que foi o que aconteceu. As investigações estão acontecendo, a gente não pode dar nenhum veredito ainda, mas a gente pode especular sobre isso e filosofar. Bom, eu vou dar a palavra aqui para o Leão, você começa essa e eu começo a próxima. uhum. O que você acha disso? Você acha que
o, o fato de ele ter sofrido essa agressão violenta, né? Eu sei que pode parecer um pleonasmo, mas essa agressão extremamente violenta, você acha que foi para o racismo? A gente pode falar de outra coisa Uhum. além disso, né? Tem os boatos de que ele agrediu alguém, de que ele ameaçou alguém. O que você acha de tudo isso? Cara, eu tava falando ontem até com um amigo que ele, assim, tomando o devido cuidado, assim, para não politizar a coisa, mas ele, geralmente, ele defende muito a polícia, assim, sabe, as ações. Lógico que tem alguns extremos, como o que aconteceu com o George Floyd, que ele não defende, que ele sabe que é indefensável, mas geralmente ele tem um pensamento mais conservador, assim, sabe? Uhum, Talvez é um dos mais conservadores que eu conheço, um dos amigos mais conservadores. E ele falou ontem dessa questão, putz, teve agressão e tal, e é doido que ele falou assim, mas nem isso justifica. E eu acho que é isso, assim, por mais o que seja que ele tivesse feito, qualquer coisa, tinham dois seguranças, e ali já é maioria. E eles tinham pleno poder para poder conseguir imobilizar o cara, é, imobilizar, assim. Eu não nego que pudesse rolar troca de agressão entre os dois, troca de soco entre o segurança e o João. Assim, a gente não sabe de fato o que aconteceu, né? Muitos noticiam que ele ameaçou a Caixa, que ele teve uma discussão com a Caixa e tudo mais. Mesmo que ele tenha agredido a Caixa ou tenha sido só uma discussão. Tem um ponto, né? Bater numa pessoa até ela morrer é bem a mais, né? Bem a mais. Bem, bem, bem a mais. E uhum, sobre o racismo, assim, eu não sou uma pessoa preta, né? Então, é difícil para mim, para a gente falar, assim, mas vendo a situação e de longe, pelo que eu li até hoje, eu acho que essa questão do racismo está mais na desproporcionalidade da coisa, né? Eu até brinquei com esse amigo ontem falando sobre isso. Eu falei assim, cara, se fosse eu, se eu tivesse, por mais que eu tivesse agredido, acho que a primeira coisa que seriam falar por ser branco é: senhor, calma, vamos acalmar os ânimos, não sei o que lá. Se eu tivesse muito descontrolado, aí o cara ia me embolizar, mas eu tenho certeza que um branco ali, ainda mais sendo em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que assim, um racismo lá é bem, bem evidente, bem, bem presente. E por eu sou branco, se eu fosse branco, se fosse eu nessa situação muito difícil, ia ter uma agressão até a morte, até eu morrer. O máximo que poderia rolar agressão de novo, mas ia ser naquela coisa, na discussão, tudo mais, pum, soco ali, soco cá, e me mobilizar e me prender. Eu acho que o racismo está nessa desproporcionalidade da agressão, assim, sabe? É meio que, vou bater, ele pode morrer, putz, a morte foi consequência. Ele tava com um ânimo muito acalorado, e a gente foi aqui e eu tive que bater nele. Mas, pô, você bateu até morrer? Aconteceu. Eu acho que o racismo tá aqui. Se fosse um branco, esse você bateu até ele morrer, não ia acontecer. uhum. É, o que me deixou muito mexido é a violência, né, com que os seguranças tratam ele, né? Não Sim. sei nem se eu posso usar a palavra tratar, né? Não foi É. nada tratado ali. Mas, é, bom, quando eu vejo dois seguranças tratando com tamanha violência uma pessoa, eu não consigo pensar em uma técnica, em um protocolo, de segurança. Eu penso em raiva, em ódio. É isso que está sendo desferido ali, né? Uhum. Você leva um soco, enfim, você pode falar que são milhares de coisas. Se você vê alguém desferindo vários e vários, inúmeros, seguidos, socos na cabeça de alguém, você- isso é raiva, é ódio, né? É muito. Além do mais, aqui a gente ainda está numa hipótese de que qualquer tratamento, qualquer protocolo de segurança sendo aplicado sobre o João, que o João Alberto Freitas, que é a vítima aqui que a gente está falando, a gente está supondo
que há algum mínimo motivo para ele ser tratado dessa forma. Só que tem uma outra coisa que me faz deixar de pensar se ele pode ter feito alguma coisa, como está rondando as notícias de que ele ameaçou, de que ele bateu em alguém, enfim. É que uma pessoa morreu, uma pessoa foi morta a pancada. Ele foi morto a pancada. No mesmo dia, as ações na bolsa do Carrefour, elas sobem. Elas subiram, as ações na bolsa do Carrefour subiram. Não sei se você sabia disso. Não, vou até olhar aqui. Uhum. Subiram, eu acho que quase 20%, enfim. Aí você pode falar, mas é comum as ações subirem todo dia, elas sobem tanto por cento. Enfim, se alguém morre ali e as pessoas continuam investindo naquele lugar, antes daquele lugar se pronunciar para falar se vai ajudar a família da vítima, vai acontecer isso. Alguém foi morto a pauladas ali. O fato de ter sido uma pessoa negra e as ações subirem no dia que essa pessoa é morta a pauladas, mostra evidentemente como a gente vive num país onde essa morte ela é praticamente indiferente, Sim. né? Então isso é como se fosse o que é o fluido que emana do racismo estrutural. É o sangue que escorre do racismo estrutural através de números. Sim. Então é evidente que há um racismo e que se aconteceu isso, ele foi morto a pauladas e mesmo assim as ações da bolsa continuaram subindo indiferentemente, a gente pode se perguntar sem ficar com medo de alguma argumentação errada, de que será que ele não foi vítima de racismo quando ele foi morto? Será que ele não morreu porque ele é negro? Né? Uhum. Porque existem muitas histórias, e muitos amigos já me contaram, e é muito fácil de você ouvir isso, que alguma pessoa negra entrou no mercado e foi perseguida pelo segurança, só porque ele era negro, entrou lá para comprar alguma coisa Sim. e ficou sendo escoltado, como se ele fosse um ladrão, como se ele fosse alguém menor, sabe? Como se ele fosse um criminoso. Uhum. Só pela Então, cor. então isso, você vai juntando algumas peças e vai te dando um asco do que pode, aonde você pode chegar, porque se ele realmente foi morto pela cor de pele dele, a gente tem um problema muito sério, uma ferida aberta, escancarada, de que uma pessoa ser morta daquela forma, só pela cor de pele dela, é extremamente problemático, extremamente. É uma doença Sim. que a gente tem na nossa sociedade. Que eu não estou negando que ela existe, né? Eu estou falando que ela Uhum. existe e por isso a gente tem que se questionar. Eu vi aqui, você comentou, né? Eu vi aqui sobre as ações. Ontem ela abriu caindo uns 2% mais ou menos, as ações do Carrefour aqui no Brasil. Uhum, Mas assim, no saldo do dia ela terminou com alta em relação à quinta-feira de 0,49%. Em contrapartida, as ações do Carrefour na França caíram aí uma queda mais brusca em 2,23%. uhum, Mas a gente tem que colocar também, e eu acho que é doentio até, quando a gente tenta justificar por coisas passadas da pessoa, né? sim, Então, por exemplo, assim como eu vi gente fazendo também no caso do George Floyd, colocando que ele já tinha sido preso, ele tinha problema com drogas, não sei o que lá, como estão colocando agora também com o João, que ele tem casos, passagem por agressão da Maria da Penha e tudo mais. E assim, a ficha criminal da pessoa não torna ela morrível, não importa o crime que ela tenha, né? Ela não tem o crime que que ela adquire um passe para morte, passe livre para morte, para ser assassinada. Não existe. E por mais que dê raiva, assim, por exemplo, nesse caso do João,
Se ele tivesse sido pego agredindo a esposa, qualquer mulher que fosse, né? De novo, ainda assim, por mais raiva que a gente tivesse, por mais cruel que isso estivesse sendo, isso não dá passe para matar uma pessoa e ainda matar do jeito que foi, né? A pancada, assim. Acho Uhum. que tem, eu acho que tem morte que é pior que a outra. E assim, essa morte que ele pede socorro, pede ajuda ali, e os caras continuam batendo na cabeça dele, sabe? É bizarro, é animalesco, assim, é selvagem demais. E por mais, e de novo, por mais não justifica. Até porque ali na hora os seguranças não sabiam da ficha criminal do cara. Então, assim como o policial talvez não soubesse da ficha do George Floyd lá e ficou sabendo depois, ali os caras não sabiam que o João tem, sei lá, quantas condenações, como dizem que tem, né? Não é nada, pelo menos na grande mídia não foi trazido nada sobre, não foi jogada a luz sobre essa questão do João, mas ainda assim que ele tivesse, não justifica. Os seguranças não sabiam de quantas passagens, ou se ele tinha ou não passagem pela polícia, alguma condenação ou não judicial antes, e para agredir daquele jeito ali, assim. Então, quando você justifica, você que justifica, se você justifica, mas ele tinha passagem antes, não sei o que lá, nenhuma pessoa merece morrer pelo que fez antes. E, aliás, não merece morrer pelo que faz, né, ali, né, na hora, assim. Uhum. Vai contra o significado de justiça, né? Sim, E indiferente, eu acho que a gente aqui está tentando supor todos os argumentos possíveis, né? A gente não está argumentando contra, a gente não está dizendo, a gente não está argumentando contra o João, a gente não está falando assim, você tem que pensar no que ele fez de pior, e mesmo se você pensar, não justifica o que aconteceu. A gente está dizendo que muitas pessoas falam essas coisas e aí a gente não concorda com que elas usam o passado ou pseudo-passado de alguém, né? sim, Porque o fato máximo é de que uma pessoa foi morta a pauladas, né? E o país que a gente vive faz com que isso não nos anestesie o suficiente, né? Porque se fosse uma outra pessoa, talvez a gente se anestesiasse o suficiente. Se fosse um senhor desses mais comuns que a gente está acostumado a ver nas novelas, seria outra história, a história que está sendo sim, contada. sim, Então, eu acho que esse é o problema maior, é o racismo estrutural, sim. né? E é muito simbólico porque dia sexta-feira, né? Isso que aconteceu Foi na foi quinta noite. na quinta-noite e na sexta-feira foi o dia da consciência negra. Sim, E que é um dia que eu vejo como esses feriados eu vejo como um dia para você parar e por isso que é um feriado parar e refletir, né? Para sim, você, ao invés de você continuar cotidianamente as suas coisas, você parar um dia de parar, é o dia de parar e refletir sobre essas coisas. sim, Então isso tornou tudo muito mais asqueroso. sim. Realmente não é um dia, um feriado para você pegar e ir pra praia, né? É Uhum. um feriado de pensar mesmo, assim, sabe? E polêmico isso pro Silas e pro Vitor, hein? Eu dei indireta assim, Não, sem intenção. assim, mudando um pouco de assunto, falando do feriado, não tem problema nenhum ir pra praia e você Não, curtir assim, o feriado, não tá né? brincando. Eu acho que você ter cravado um dia que as coisas costumam parar é interessante, né? O símbolo de tudo isso que é um dia para você parar e refletir sobre a história das pessoas negras no Brasil, né? Sim. E o símbolo que isso carrega, você ser negro no Brasil. Então, você não tem problema, você pode pensar sobre isso na praia, É. né? É que o trabalho cotidiano, eu acho que furta um pouco esse tipo de reflexão. Uhum, sim. Enfim, E o você que que quer você falar acha? mais? E o que Pode que você falar. acha do. Porque tiveram protestos, né, no Carrefour no Brasil inteiro. Eu entrei ontem nas redes sociais do Carrefour oficial, França, e também tinha manifestação lá.
brasileiro escrevendo em francês, em português, em inglês, tudo qualquer jeito lá. Foi engraçado que engraçado assim, teve um comentário que um brasileiro escreveu em francês, um outro respondeu em inglês e vem um em português xingando todo mundo. É, mas tiveram esses protestos, né, em Carrefours, em mercados do Carrefour, certos Carrefour pelo Brasil inteiro, e a unidade de Porto Alegre foi vandalizada, né? Invadiram e quebraram algumas coisas, teve um quebra-quebra lá. O que você acha, mano? Sobre. Eu acho que isso não é uma coisa que eu faria, sabe? Não é uma coisa que eu depedraria. Quer dizer, não posso dizer ao certo, né? Porque eu não sinto isso tanto na minha pele, então, eu não Sim, sinto isso tanto organicamente em mim, me deixa muito mexido, muito abalado, mas é igual você vê, sei lá, algum parente seu ser machucado, isso toca você fisicamente, né? sim, Esse caso, ele me deixa com o estômago embrulhado, mas eu acho que não me toca fisicamente como tocou muitas pessoas. Então, assim, não é uma coisa que eu faria a princípio, né? Não sei o quanto que isso pode mexer com alguém para gerar um efeito, sim, sabe? É como se alguém estivesse chorando, sabe? Uma coisa feia mesmo. Quando alguém está chorando, esperneando de tristeza, é uma agressão visual aquilo, né? Você vê uma uhum, agressão visual. Agora, o efeito que a gente está vendo é uma agressão ao patrimônio, né? sim, Eu acho que se alguém ser ferido com essas agressões, eu não consigo apoiar, sabe? uhum, Agora, enquanto a gente está vendo só o patrimônio sendo depedrado, sei lá, vandalizado, não é uma coisa que eu faria, não é uma coisa que eu falo para as pessoas fazerem, mas é uma coisa que eu olho e falo, poxa, alguém foi morto a pauladas, imagina. O sim, efeito disso, eu não poderia esperar algo menor, né? Não poderia esperar que tentasse chegar lá e conversar, olha, eu sim, quero te convencer de alguma coisa. É como se alguém estivesse chorando mesmo, sim. ali, esperneando, e tal, entende? Então, é a forma que eu vejo. Sim. É o famoso. Concordo, mas não discordo, né? Quer dizer, discordo, mas não. Você entendeu? É porque eu também, Nada assim. contra, mas nada a favor? Não, não é É, isso, não. não, tipo, então, eu entendo quem foi agredido, quem foi protestar e acabou depredando, tudo mais. Eu entendo real, assim. É uma dor, eu imagino, é o que você falou, assim, é uma dor que a gente sente, mas não é uma dor tipo, putz, poderia ter sido eu, né? Uhum, Essa galera, ainda mais assim, pessoas pretas, eu acho que olha assim e fala, cara, aconteceu e pode acontecer comigo hoje ou amanhã. Assim, daqui 5 minutos, se eu sair se eu entrar numa discussãozinha com a caixa do mercado, pode acontecer o mesmo comigo, como já aconteceu com outras inúmeras pessoas, né? E eu acho que essa revolta fica num nível de tipo, caramba, cara, vocês estão matando as pessoas da minha cor e ninguém faz nada, assim, tipo, sabe, um basta, assim. uhum, E, e eu entendo, de certo modo, eu concordo até, assim, de tipo, tem que ser uma reação forte para mostrar, tipo, uhum. de Deus já. Só que também tem É, essa questão até conversando com uma pessoa que mostra, assim, talvez um dos maiores exemplos, um dos maiores expoentes da luta pela igualdade racial contra o racismo, Mandela e Martin Luther King, era o contrário, né? Era, assim, movimentos de paz, pacíficos, assim, né? Para ter essa mudança. Não tinha um movimento de depredação, tá certo? É depredação, né? é, Não tinha movimento de depredação, de agressão, de revolta, eram sempre protestos pacíficos, né? Desordem social pacífica, né? é bem complicado isso. Eu acho que é, tem algumas pessoas que demonstram como o Martin Luther King ele mudou um pouco de ideia assim depois, sabe? Não sei se você já viu sobre isso. Não, não vi. É difícil explicar isso em palavras, mas se eu fosse pensar numa figura para explicar isso, vamos supor que algo que te toca diretamente fisicamente
acontecesse numa sala, né? Por exemplo, você vê alguém sendo morto a pancadas dentro de uma sala e aquilo pode acontecer com você, certo? Com a pessoa X, pode acontecer. Se eu tô do lado dessa pessoa X, ela olha para aquela sala, ela vai ver ali um símbolo e uma tristeza muito forte encarnada naquela sala, certo? Uhum. Se eu tô do lado dessa pessoa, essa pessoa me pede um porrete para destruir aquela sala, eu dou o porrete para ela, sabe? Porque você compadecendo de tudo isso, você vê como ali, naquele edifício, naquele prédio, está encarnado algo que te toca de forma muito violenta e você descarregar toda essa tristeza é como se fosse um efeito fisiológico, sabe? Quando a gente está triste e cai a lágrima. Uhum. Então, é um pouco isso, é essa figura, sabe? É muito difícil explicar isso em palavras, né? Porque quando a gente pensa em ações de força, é tudo muito complicado. Uhum. Não sei se Sim, deu para entender né, o eu que eu falei. concordo. É, eu entendi. E assim, eu acho que é ainda mais complicado pra gente falar, né? Que é isso, Uhum, assim, é uma dor que nos afeta, que eu acho que mais assim nos indigna, né? Deixa a gente revoltado e indignado mais, assim, mas não é uma dor que pega, como eu falei, poderia ser eu, assim, não é uma dor uhum, que toca a gente nesse ponto, né? sim. E eu acho que é muito complicado. Assim, é totalmente revoltante. Eu gosto da ideia do boicote. O Silas gosta muito, ele sempre fala aqui, né? Vocês falam do boicote. Mas aí eu queria fazer uma pergunta pra você, mano, sobre isso. Desculpa, eu sei que vocês que são hosts aqui, mas eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu tava pensando, muito provavelmente, grande parte dos funcionários talvez desse Carrefour, não sei, mas tem uma parte boa de negros, né? E aí, beleza, a gente faz o boicote, e assim, é um boicote profundo, severo e a gente consegue fechar o Carrefour aqui no Brasil, sabe? Assim, Uhum, eu, assim, como formado em administração de empresas, eu entendo como o Carrefour do tamanho que o Carrefour fecha, vai vem alguém que que ocupa esse espaço, esse vácuo que o Carrefour vai deixar, assim, vai deixar um espaço no mercado que vai ser tomado, vai ser ocupado por alguma outra empresa, algum outro mercado vai ocupar esse espaço. uhum, Mas. E as pessoas, assim, eu acho que tem que ter um boicote, mas eu fiquei pensando, putz, e as pessoas que são contratadas, que são funcionários da loja, assim? De repente, um boicote, essas pessoas ficam sem emprego. E aí, sem emprego, se a gente for ver, talvez a maioria das pessoas sejam negras. Então, vai aprofundar ainda mais o abismo social, a diferença social uhum. que tem entre brancos e negros aqui, assim. É uma Sim. situação difícil pra caramba, né? Não, é difícil. Ó, eu vou confessar para você que eu não sei a resposta, mas se a gente for pensar, por exemplo, uma empresa, ela se manifesta de uma forma extremamente duvidosa, certo? E o que que a gente Uhum. pensa? Pô, a empresa, ela é ruim, mas os funcionários que estão lá não são, não necessariamente são. E não são, né? A Sim. gente não precisa pensar que eles são ruins se a empresa é ruim. Se a gente parar de comprar naquela empresa porque ela se manifesta de forma duvidosa, a gente não está errado, né? Moralmente a gente Uhum. pode estar até certo. E Sim. aquela empresa, vamos supor que todo mundo para de comprar nela, ela fica sem dinheiro e fecha, certo? A empresa fechou Uhum. e ela tem que pagar os funcionários. Se ela não pagar os funcionários, se ela não Sim. pagar rescisão e pagar tudo que precisa, enfim, ela está mais errada, entendeu? Então, Uhum. ela fechar e os funcionários receber tudo que eles merecem é o que tem que acontecer. E a gente também tem que lutar para que isso aconteça, né? Mas eu não vejo problema Sim. nenhum, eu não vejo problema nenhum em uma empresa se retratar. E eu concordo também que é muito comum a gente separar por exemplo, se alguém, um dono de alguma empresa falar,
eu acho que tem que acontecer aquilo. O dono tem que pagar por aquilo, se ele falar uma coisa racista, preconceituosa, enfim, ele tem que pagar por aquilo, mas a empresa, ainda mais quando é capital aberto, ela é meio que, ela tem um valor social, né? Ela pertence, de uma Sim. certa forma, à sociedade, não às pessoas, mas à sociedade. Então tem essa outra via aí também, né? Eu não sei discutir sobre Uhum. isso muito bem, mas eu sempre vejo essas duas vias, né? Você boicotar e tal, a empresa fechou. Paciência, ela fechou, ela tem que pagar os funcionários, é o certo a se fazer. E senão ela vai estar mais errada ainda. E se ela não tiver Sim. dinheiro, ela tem que dar os bens materiais, enfim, tem que ser ressarcido de alguma forma, os Uhum. funcionários. E, ao mesmo tempo, a gente pode culpar também só a pessoa que falou, afinal, a empresa é um ser jurídico. Então a gente pode. Sim. Quem falou aquilo foi o CEO. Bom, o problema é dele, vai ter que ir lá pagar por isso na justiça. Os funcionários não. Também tem essa outra via. É uma coisa muito complicada aí que você está me perguntando, viu, Leon? Sim. É que é uma coisa muito presente aqui no Brasil, assim, né? Por exemplo, é uma crítica até que se faz da Lava Jato na forma como foi divulgado, porque as empresas, ou, por exemplo, no caso da Lava Jato, Odebrecht e tudo mais, não tem culpa que os seus gestores estão corruptos, né? E participaram. E lá tem leis que garantem essa não torna a empresa a culpa não é da empresa, a culpa é do gestor, né? Então, o gestor é responsabilizado, o gestor é culpabilizado, e aí, lógico, as ações, por exemplo, que a gente pode medir o que afeta uma empresa ou não em curto prazo é através das ações dela na bolsa, as ações sofrem, mas, por exemplo, não sofre que nem o setor de construção sofreu aqui no Brasil com as grandes construtoras envolvidas na corrupção e, assim, acabando quase as empresas, sabe? Aí a gente tem essa questão, assim, quando um funcionário. E tem outra questão que o funcionário não era nem do Carrefour, né? Ele era terceirizado, né, de uma empresa de segurança. Mas eu acho que o histórico do Carrefour, assim, de, de agressões contra a vida que tem acontecido esse ano e recentemente é vasto, assim, é difícil a gente não também colocar o Carrefour na conta, né? Eu acho Porque. que a gente precisa exigir uma política interna ali na empresa de como que eles treinam os seus. Por exemplo, eu vi um vídeo, me mandaram ontem, que era um gerente do Carrefour estrangulando um cara que não mata leão, assim, né? Sim, Eu acho que precisa ser revisto, sim, a política quando a gente vê muitos casos sendo repetidos. É sério, né? Não precisa, como chama? Quando você começa a tratar alguma coisa como imparcial, né? Você relativizar isso. A gente não precisa relativizar que isso daqui aconteceu ali, é um caso isolado, aquilo. Não, eu acho que precisa ser revisto, sim. A gente precisa exigir do Carrefour uma nova política ali com os seus funcionários, de treinamento. É muito sim. comum, porque assim, ó, eu trabalhei muito tempo no comércio. Uma vez, eu não posso citar muitos nomes, né? Mas uma vez entrou uma pessoa lá no comércio que eu trabalhava e se sentiu muito discriminada. Os funcionários, a gente ficou pensando, mas eu não queria que ela se sentisse assim, eu juro, sabe? Eu sou a favor da causa e tal. Era uma pessoa muito diferente para aquele comércio. Ou seja, se entra uma pessoa que ela é uma minoria na sociedade, às vezes os trabalhadores não sabem como reagir, não sabem como tratar aquela pessoa. Sim, Eles não estão acostumados. Então, o comércio ele precisa pensar nisso. Olha, você tem que treinar os empregados a tratar as pessoas de uma forma que não as discrimine. Então, por exemplo, sabe, eu já passei por isso quando uma vez eu fui falar com eu estava numa rodinha de conversa, aí eu não sabia se eu tratava a pessoa com pronome feminino ou masculino, sabe? Eu não sabia, porque eu não sim, estava já passei por isso acostumado, também. né? E aí é legal a gente ter conhecimento dessas coisas, principalmente o comércio que lida com o Sim, público. Então,
Eu acho que essas coisas Uhum. precisam ser tocadas, conversadas. Isso evitaria muita coisa. Até para os funcionários você a desconstruir um preconceito. Uhum. Sim. Então acho que é isso. Você quer falar mais Você alguma coisa? tem mais alguma coisa? Eu acho. Não, não. Acho que a gente Não, pode. não, eu acho que podemos ir pro próximo. Tá. Bom, então a notícia é: o youtuber Felipe Neto foi indiciado por corrupção de menores. Foi a Delegacia de Crimes de Informática do Rio de Janeiro que o indiciou. O argumento para esse documento, enfim, é de que o Felipe Neto ele não limita a classificação etária, que é aquela classificaçãozinha de conteúdo apropriado para caridade, né? Então esse é o argumento do indiciamento, indiciação, não sei como se fala, para os vídeos do Felipe Neto que tem alguma linguagem que, segundo a delegacia, é inapropriada para algumas idades, e ele não classifica isso. Então, ele foi indiciado. Eu acho que é importante a gente explicar o que significa ser indiciado, que não é atuar a pessoa como réu, né? Você falar você é culpado ou você está errado. Indiciar é você suspeitar, e você precisa até de provas para suspeitar, e falar assim, essa pessoa merece ser investigada, né? Antes que aconteça alguma coisa errada. Então, vou indiciar, que significa eu vou abrir aqui um processo onde eu vou procurar indícios de que ela pode estar errada ou não, e ela vai ter que vir aqui assinar alguma coisa e para ela saber que ela vai estar sendo investigada e tal, e coisa. Enfim, não é algo das coisas mais sérias, né? Ah, o fulano foi indiciado. Mas, Leão, tá aí? Tá. Não, achei que eu tinha travado aqui. Bom, ser indiciado tem um peso moral, né, na sociedade que o fulano foi indiciado, ele está sendo investigado, então todo mundo já pensa que ele pode estar errado, isso mancha a imagem dele, pode manchar, atrapalhar o trabalho dele, mas não significa que ele é culpado e nem significa que tem muitas provas contra ele, né? Significa que vamos procurar indícios se ele está certo ou está errado. Isso, o que eu penso sobre isso, né? O que eu acho que é complicado, o que eu acho que não é complicado disso. Para indiciar alguém, você precisa de uma prova mínima. A prova aí foi os vídeos dele que acharam que o linguajar assim, assim, assado. Uma coisa que a gente precisa pensar antes de tudo é que o Felipe Neto faz vídeos para as crianças e tal, o público dele é jovem, e vamos supor que é muito ruim o conteúdo que ele produz, tá? Eu já assisti algumas vezes, né, de curiosidade, eu fui lá e ver, e, bom, vamos dizer que eu acho ruim, eu não gostaria que meu filho assistisse, se eu tivesse um filho, tá? Vamos supor? Aham. Vamos supor que é ruim? Vamos A gente não supor que pode afirmar, não? é, é, e que eu não gostaria que meu filho assistisse, eu não quero que meu filho assista, eu não acho que ninguém devia assistir. Ele fazer um conteúdo ruim não é crime. Não tem nada de criminoso aí. Não tem nada de judicialmente errado. Pode ser muito ruim e eu posso achar tão ruim que eu não quero que ninguém assista aquele vídeo. Agora, o cuidado que eu acho que a gente precisa tomar é justamente esse, de não começar a criminalizar as coisas que a gente discorda. Né? Não é porque eu acho que um livro é ruim, por exemplo, saiu um livro falando mal das coisas que eu acho boa. Seria errado se só por eu discordar e achar péssimo aquele livro, achar ruim, mesmo que o livro tenha argumentos ruins, errados e redundantes, eu não acho que devia ser criminalizado essas coisas, né? Então, Sim. é uma coisa muito comum a gente ver, o fulano, por exemplo, eu acho que já aconteceu no Brasil de
pedidos de impeachment só porque o presidente está governando ruim. Eu acho que ele foi eleito, e se ele está governando ruim, é um problemão, mas eu não acho que isso devia ser um crime, sabe? Um pretexto para Sim. tirar ele. Bom, a gente elegeu, agora vamos ser oposição, né? Uhum. Sim. É, então, a gente tem que fazer esse esforço de dividir o que é ruim e o que é errado. A coisa pode ser ruim e errada, mas ela também pode ser ruim sem ser errada. Ela pode ser Uhum. muito ruim. Nossa, tem música que eu olho e falo, meu Deus, é crime, mas não é. Então, é uma acusação muito delicada, né? De, Sim. toda acusação, acho, sobre corrupção de menores é uma acusação muito delicada, porque é um peso muito grande você imaginar que você pode ter a sua criança, seu filho ali sendo Uhum. influenciado de uma forma criminosa. E o Felipe Neto, assim, das vezes que sempre acusam ele, né? Desde que ele se coloca como oposição ao governo federal, ele meio que encontra essas acusações no meio do caminho, né? De que ele é pedófilo, não sei o que lá e tudo mais. Só que aí, quando falam do conteúdo, eu já vi outras vezes, principalmente no Roda Viva que ele participou, que ele fala que meu conteúdo não é para criança, meu conteúdo nunca foi para criança. As crianças assistem, assim, beleza, mas é que nem uma novela das nove, novela das Globo, das Globo, a novela das nove da Globo. Ela não é para criança, mas criança assiste. Então, assim, é muito essa questão de também. Não é jogando a culpa pros pais, mas saber o que seu filho tá assistindo, sabe? Sabe? Uhum. Porque, assim, o conteúdo do irmão dele, o Lucas Neto, esse sim é o conteúdo infantil. É conteúdo pedagógico. Eles falam lá que tem psicopedagogos com ele que ajudam eles a montarem o conteúdo e tudo mais. Ele montar o conteúdo, né, o irmão. Mas o Felipe Neto, assim, se você for olhar com outros youtubers que tem o conteúdo que eles chamam de. Que é o nome? Acho que é tag, alguma coisa assim, eu não sei porquê, mas é tag, se não me engano. Que eles fazem, sei lá, por exemplo, tem. Pega, passo e alguma coisa que eles façam, e durma, alguma coisa assim. E casa, pega, passo e casa, alguma coisa assim. É pra saber com quem a pessoa fica uma noite, quem a pessoa não quer ficar e com quem a pessoa quer casar. Tipo, Uhum. supondo assim. Ele faz conteúdo desse tipo. Tipo, é pra criança? Não é. Mas criança assiste. Como deve assistir de outros youtubers, como deve assistir de monte de outro lugar, assim. No Uhum. YouTube, assim, a criança assistir ali o que ela quiser, o que ela pesquisar, o que aparecer ali, ela vai assistir. Sobre essa questão da classificação indicativa, pode ser que tenha um erro, assim, eu concordo. Mas eu vou confessar também que eu nunca vi no YouTube o númerozinho ali no canto ali, que nem o piloto central, vocês viram, apareceu aqui, ó, no canto, não tá aparecendo agora, ó. Proibido para menores de 18 anos. Vai dar Conteúdo um trabalho impróprio. para edição. Conteúdo impróprio. Não aparece no YouTube. Eu, pelo menos, nunca vi. Não tem. Assim, eu leio na notícia, né, que a gente que deu origem. Fala também que não teve nenhuma investigação prévia, né? Acatou a acusação e já indiciou ele, sem nem saber se, tipo, tem base, não tem base. Porque, assim, bom, eu também não sou da lei, advogado para falar. Que para indiciar alguém tem que ter prova e tal. Mas, pô, ainda mais no Brasil hoje, que só de se a pessoa ser acusada de uma coisa já falam que ela cometeu, você indiciar, assim, é quase que condenar já a pessoa aqui hoje em dia, né? Quando você fala, fulano está sendo acusado de corrupção. Pronto, a pessoa é corrupta. Aí é provado lá na frente, é provado que a pessoa é inocente. Não, mas você já foi acusado de corrupção, alguma coisa tem. E tem um detalhe anterior, que ele não foi acusado ainda, né? Eles estão Não. vendo se ele deve ser acusado ou não. Ô Leão, você acha que isso pode ser um problema mais da internet do que do Felipe Neto? Porque como você citou aí, parece que na internet ter conteúdo limitado para qualquer um que consegue acessar, e as crianças já conseguem, não parece bem um problema do Felipe Neto, né? Sim. Eu acho que assim, ele tem um pouco de razão quando ele fala que essas acusações vêm para mim a partir do momento que eu me oponho, né, ao que está posto aí no Brasil.
Eu acho que tem uma parte, sim, mas eu acho que é mais assim, por ele ele ter toda, também ter tomado um pouco desse protagonismo político, né? Olha que bizarro. O Felipe Neto ele tem um protagonismo político no Brasil hoje. E a galera moralista vai ver assim, vai lá, ver que o filho tá assistindo o Felipe Neto, ou o irmão do Felipe Neto, e aí vai ver o conteúdo do Felipe Neto, ele fala de beijar, de como vai ficar, ele fala de sexo. Cara, assim, é muito moralismo, assim, sabe? Também tem um problema desses conservadores, do moralismo mesmo que tem no Brasil, o falso moralismo que a gente tem hoje em dia, de gente que vai criticar o Felipe Neto porque ele fala de sexo no YouTube, que o filho da pessoa assiste, sendo que, beleza, não tem lá no YouTube o conteúdo indicativo, mas você proibir o filho, não sei o que lá, dele assistir esse conteúdo, você consegue pelo menos diminuir. Mas essa mesma pessoa, sei lá, esse mesmo cara, por exemplo, participa de um grupo do WhatsApp que os amigos trocam mensagens nudes vazadas de mulheres. Beleza, tudo certo, aí, até aí tudo bem. Né? Tipo, É, o meu é, filho não pode ver o conteúdo que fala, e não é nem fala sobre sexo explícito, fala, comenta alguma coisa assim, mas eu posso ver fotos íntimas de uma mulher que não queria que essa foto vazasse no grupo do WhatsApp com meus amigos e eu acho tudo beleza. E ainda xinga a mulher. é muito complicado. Eu acho que parece que é um problema da internet, esse do controle de conteúdo, que, bom, eu não sei se está sendo usado ou não Sim. para culpar um ator político, né? Porque é como se você caçasse um problema no Felipe Neto aí só porque ele discorda do governo. E então você fala, tem esse problema aqui que não é bem dele, né? Na verdade nem é dele, é um problema da internet, mas a gente pode usar isso, né, de Uhum. forma indireta e seria um problema se fosse realmente isso, porque você Sim. está usando a máquina jurídica pública, que ela deve buscar a justiça, para você buscar o confronto político. São duas coisas muito diferentes, porque a Uhum. política você precisa de argumentação, você precisa de discurso e debate. A justiça, ela precisa de conversa, de argumentação, precisa, mas ela tem outra natureza. A justiça não tenta convencer, ela tenta ser justa, Sim. né? Agora, a política não, ela tenta convencer. Isso que é política. Uhum. Sim. Então, é muito complicado mesmo, né? E, assim, Felipe Neto, eu não acho tão interessante mesmo os conteúdos dele, mas não acho que ele devia ser nunca criminalizado por isso. Sim. Se fazer conteúdo ruim fosse um crime, eu não estaria aqui, meu amigo. O piloto central estaria pena de morte. Pois é. É complicado. Você quer. Não, não tem muito o que falar, é só concordar com você, né? Realmente. Esse programa aqui a gente não pode sair mais de casa, porque a gente se sair, Nossa, a Interpol tá atrás da gente. pronto. É isso. Ô, Leão, você quer falar mais alguma coisa? Podemos fechar esse assunto? Acho que pode fechar. Acho Então é que. isso. Achei interessante esse assunto aqui. Esse assunto é bacana. Bom, próximo assunto. A notícia é, caro telespectador, o primeiro turno das eleições municipais foi encerrado. E o resultado, além do atraso, né, na apuração dos votos, só para a gente não ficar atrás, muito atrás aí dos Estados Unidos, né, que a gente é muito americanizado, temos que copiar Uhum. até esse atraso na apuração dos votos. Mas como resultado, se a gente compara as eleições municipais de 2016, tivemos partidos menores que ganharam muito mais votos e grandes partidos que perderam muitos votos. Sim. Algumas outras coisas muito curiosas, além da queda desses partidos maiores, é que praticamente nenhum candidato apoiado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro ganhou. Portanto, enquanto nas É eleições, fraude, hein? É fraude, hein? enquanto nas eleições passadas, todos os candidatos que muitos candidatos foram eleitos bebendo na fonte desse sucesso do Bolsonaro, e aqui você pode entender sucesso como você quiser, nessas eleições, pelo contrário, aqueles que
aqueles candidatos que quiseram beber nesse sucesso bolsonarista não ganharam. Ou seja, muitas curiosidades aí nessas eleições, muitos candidatos engraçadíssimos. Parecia, o horário eleitoral às vezes parecia um stand-up. Me diverti muito nessa quarentena. E teve essa questão de que eleições passadas as pessoas usavam Bolsonaro como um ariete para ganhar votos, e nessas eleições o apoio do Bolsonaro parece mais um cavalo de Troia. Sim. Né? O próprio PSL, né, o ex-partido do Bolsonaro, assim, voltou a ser um partido minúsculo, né? Porque em 2018, junto com o Bolsonaro, elegeu acho que a segunda maior bancada do Congresso e a diversos, assim, governadores e tudo mais, assim, elegeu senadores até. E dessa vez, eu não sei o número de vereadores, não sei o número de prefeitos, mas, assim, um número baixíssimo, né? De novo. Voltou a ser um partido minúsculo. É muito curioso. Agora, ô Leão, o que você acha que o resultado dessas eleições eles podem ter mostrado, porque assim, as eleições são municipais, né? Elas são muito mais próximas das pessoas. Você Sim. acha que essa caída dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro, ela pode ter sido efeito somente municipal? Porque quando a gente teve as eleições dos governos, né, as eleições estaduais, a gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, o Bolsonaro, Sim. né? Então, será que esse efeito de caída dos candidatos bolsonaristas pode, na verdade, ter sido somente um efeito menor, assim, um efeito municipal, porque está muito próximo? Quando a gente vai eleger um governador, ele não está tão próximo, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que quando é muito próximo, é muito sensível, a eleição ela sai do campo, por exemplo, ideológico. Então, por exemplo, quem vem na ideia do comunistas, não sei o que lá, tipo, por mais que a galera tenha medo, assim, sabe que, por exemplo, o Boulos, se ele fosse, se caso ele seja eleito em São Paulo, ele não vai implantar o comunismo em São Paulo, porque São Paulo, a cidade de São Paulo não é tão independente assim para mudar para comunista ou para ser socialista, não sei o que lá. E aí vai muito mais nas propostas, né? Vai muito mais no que a pessoa pensa fazer, no que ela se propõe, no que ela fala, histórico dela. E às vezes por cidade vereador, então assim, muitas vezes as pessoas conhecem, né, de fato, os candidatos que vão votar. Então, às vezes o histórico também da pessoa, assim, vai muito em conta. Então, por exemplo, diferente, por exemplo, de uma eleição nacional, que eu acho que o campo ideológico, o campo do que a pessoa coloca, por exemplo, o Bolsonaro, tem muito da questão de antipetismo na eleição dele rivalizar com o PT, eu acho, mas também tem muita da questão do comunismo, dele colocar, eleger alguns pontos sensíveis que são vistos como críticos na sociedade, campos ideológicos, muitas vezes, e ele combate isso, e aí ele é eleito. Também o presidente não vai mudar tudo isso, ele não tem o poder de chegar e mudar, ele depende de um congresso para isso. Mas o congresso vai muito nesse balaio aí do berro ideológico, sem viés ideológico, não sei o que lá. E eu acho que é o que você falou, prefeitura, vereador, é muito mais sensível, né? Então, o cara vai ser eleito, é muito difícil, eu acho, assim, alguém ser eleito prefeito da cidade só para falar, vou combater o comunismo aqui. Mas, cara, a cidade não pode ser comunista, assim, como que vai ser a cidade? Imagina uma cidade do interior, assim, aqui nós somos comunistas, aqui não tem propriedade privada. É muito difícil, porque tem uma lei estadual, uma lei federal que rege antes de uma lei municipal, né? E eu acho que talvez por isso os candidatos que vão nessa linha, nessa bravatagem aí toda, não conseguiram se eleger. Pelo menos assim, é uma visão que eu vejo. E aí eu acho que às vezes um campo progressista tem esperança de que essa foi a derrota do bolsonarismo, não sei o que lá. Não sei, né? Porque a esquerda, colocando assim, o campo progressista, também não ganhou tanto, assim. A gente tem resultado muito relevante, por exemplo, que é o Boulos.
Relevante, eu digo assim, para o campo progressista, para o campo de esquerda, que é o Boulos indo para o segundo turno em São Paulo, eu acho que isso é bem relevante. Mas a gente tem, por exemplo, o Rio de Janeiro colocando Eduardo Paes e Crivella no segundo turno. Que o Eduardo Paes é um dos. O néctar de Centrão, né? É ele, Rodrigo Maia, o Alcolumbre, assim, você quer falar Centrão, pum, joga esses três ali que É você a vê. Putz, caricatura do Centrão. é. Léo, mas você acha então que, por exemplo, se fosse eleições estaduais, você acha que o Bolsonaro ele podia não sair tanto perdendo ou não sair perdendo? Cara, é possível, assim, sabe? Eu achava, assim, no começo da pandemia, quando ele rivalizou com muitos governadores, acho que, aliás, com quase todos os governadores do Brasil, eu pensei, putz, se a eleição fosse hoje, não só pelas pesquisas de satisfação com o governo e tudo mais, de avaliação do governo, mas por apoio mesmo. O Bolsonaro ele ficaria isolado, né? Hoje eu já não sei. Hoje já tem governador que volta a falar. Então, por exemplo, eu acho que é o governador de Goiás, que é o Caiado, ele foi apoiador do Bolsonaro em 2018. Teve um certo atrito com ele na questão da pandemia, por como o Bolsonaro tratava a pandemia. Mas se a eleição fosse hoje, talvez essas pessoas se aproximassem. Dória e Bolsonaro, o Bolsonaro acho que não repete. Mas eu confesso que eu não vejo muita diferença entre os dois, assim. O Dória talvez seja só um pouco mais inteligente e saiba mexer, seja mais político, mais marqueteiro, né? Mas Uhum. eu acho que de essência ali, de pensamento, os dois não sejam muito diferentes. Por isso que eu acho, assim, o Bolsonaro, ele representa uma figura caricata de um pensamento que é muito raizado, acho que no Brasil. Teve aquele discurso que ele fez, se não me engano, acho que foi na ONU recentemente, que ele fala, o Brasil é conservador. Acho que foi a única coisa que ele acertou naquele discurso, que ele falou que é verdade. O Brasil é um país conservador. É, né? Isso é verdade. Eu concordo com você. Mas é que também, ô Leão, tem uma questão que me faz pensar bastante, que é, se você comparar as eleições municipais de 2020 com as de 2016, os partidos mais antigos, eles perderam muitos votos. Né? Por Sim, exemplo, o filho do Bolsonaro lá, que se elegeu agora lá no Rio, ele teve uma diferença de 30 mil votos a menos. Ou seja, as pessoas estão votando menos do que em 2016 nesses partidos atrelados, alguns partidos atrelados a Bolsonaro, não todos, né? Porque, por exemplo, o PT também perdeu muito voto, o MDB perdeu muito voto, né? o PT, assim, eu acho que é uma surpresa. Eu já esperava que Uhum. perdesse mais, mas eu acho tanto que perdeu assim o PT, eu me surpreendi, assim, eu tenho que confessar. Mas a gente tem que levar em questão também, Bruno, que é a abstenção, né, esse ano. A abstenção Uhum. foi muito alta, né, em todos os lugares. Sim, E mas ao mesmo tempo foi muito alto, isso pode ter tirado votos dos partidos grandes. Mas alguns outros partidos ganharam votos, sim, né? E isso significa que mais pessoas votaram, como republicanos. O PSL ganhou um pouquinho mais de voto. sim, O partido, né? O partido em si, não contando todos os votos que teve no partido. O sim, PSL ganhou um pouco mais de voto. Mas, por exemplo, o PSD, o DEM, o PP e o Podemos ganharam muitos votos a mais. sim. Muitos, né? O DEM ganhou quase 6 mil votos a mais nas eleições municipais, em comparação com as eleições de 2016. Tem mais pessoas votando nesses partidos. E uma dúvida, PSOL, PDT, esses partidos, Rede não existia, né, ainda em 2016, Eu acho que já existia, sim. já. Eu acho que esses partidos também tiveram, eu acho que assim, finalmente, assim, pelo menos teoricamente, a gente está saindo de uma polarização PSDB-PT, né? Apesar, por exemplo, São Paulo ainda. O PSOL não é PT, mas é dissidente, né? Então tem aqui uma rivalidade PSOL-PSB, vai ser PSOL-PT. Mas a gente começa a sair um pouco, né? Outros partidos começam a ter protagonismo mesmo. Sim, o pessoal, por exemplo, nessas eleições no PSOL Brasil, cresceu muito, o PDT cresceu teve o bastante. PDT e o PSOL aí, eu acho que são grandes expoentes.
Ó, dois partidos que eu gosto muito, que é a Rede e o PV, eles não cresceram muito não, viu? Teve aí uma Sim. representação bem pequena, mas o PDT e o PSOL no Brasil inteiro teve um crescimento muito grande. Eu acho que isso mostra a aceitação mais jovem, né, de novas ideias. Eu acho que isso é muito interessante. Sim, Porque tem sim. partidos que eu discordo, mas que têm ideias novas que eu acho que são mais legais do que as ideias velhas que eu também discordo, sabe? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, eu acho que A partidos gente vê, por mais novos, exemplo, tipo a Rede, ou aquele partido novo, são partidos que você discordando ou não, tem ideias novas, né? sim. Eu acho que pessoal não. Rede, o novo que você comentou. O PV não que é mais antigo, mas ainda mais rede novo. Estão começando, né? Então, por exemplo, o PSOL, há um tempo atrás, tinha esse tamanho. Talvez daqui umas 3, 4 eleições, Rede e Novo já estejam num. Por exemplo, eu tenho a crença, eu acredito muito, que caso Amoedo, por exemplo, que saia de novo candidato em 2022, ele tenha um crescimento talvez um pouco relevante, muito da decepção de alguns bolsonaristas com o Bolsonaro, procurem alguém no campo liberal, assim, e vejam na Moeda esse refúgio, e acabem votando na Moeda. Eu acho que ele vai ter um crescimento até certo ponto relevante. É, mas eles estão começando, assim, né? Estão engatinhando, angariando militância e tudo mais. Sim. E eu acho que a perspectiva é de que cresçam porque tem posições muito definidas, né? Então o Novo vem com essa questão do liberalismo, assim, liberalismo econômico e muito forte, muito presente. E a rede vem com a questão ambiental também, que eu acho que é mais do que o PV. O PV, apesar de ser o Partido Verde, tem na Alemanha o Partido Verde, que é bem ambiental, tá? Eu acho que a rede, muito por conta da Marina, é um partido que tem essa questão, defende mais, milita mais nessa questão do ambiente. Mas eu acho que a perspectiva é crescer. Aí você falou dos jovens, é muito engraçado a gente ver, por exemplo, o Boulos, né, no primeiro turno, se você colocava entre jovens, ele desempenhava bem, e principalmente em pessoas com formação, né? E eu acho que vai muito, por exemplo, eu brinco muito com o Silas, que é um pouco jocoso até, mas a esquerda uspiana, assim, o pessoal da USP, assim, ali, a gente coloca a USP como representação das universidades públicas, essa galera que está em faculdade e tudo mais, vota muito no PSOL, né? É, e aí tem muito disso, assim, o pessoal acaba se aproximando de gente, então o pessoal tem isso, candidaturas jovens também, né? Você vê Bonfim, você vê Isa Pena, muitos candidatos do PSOL são pessoas novas, são jovens, né? Estão entrando na política. Uhum. E É às vezes isso verdade. causa uma identificação também. Uhum. Só que essa questão, ô, Leão, que você comentou da escolaridade, eu acho muito complicada, porque o índice de votação do Bolsonaro com pessoas com ensino superior foi o maior, né, nas Sim, eleições sim. presidenciais. E eu acho, por isso que eu sempre defendo isso, que eu acho que a educação não é o primeiro ponto da mudança. Eu acho Uhum. que o primeiro ponto da mudança é a ideia de justiça. Eu acho que no Bolsonaro não há, ele perdeu toda a virtude de justiça, sabe? Ele não Sim. quer, ele quer fazer as coisas com as próprias mãos. A justiça não é isso, está muito longe disso. E Aliás, ô ah, Bruno, só apontar um negócio que você falou da justiça, eu vi uma notícia que saiu ontem no Estadão, e eu vou ler a manchete. Bolsonaro recebe no Planalto corregedor de tribunal que julgará caso das rachadinhas de Flávio. Olha só a justiça como que é. então, eu acho muito complicado isso. Eu acho que não adianta nada você ter muita educação, pessoas tecnicamente muito instruídas, mas você não ter um senso de justiça. Sabe? Eu acho que precisa ser Uhum. estimulado isso, e isso que é o problema da corrupção aqui no Brasil, né? Eu acho que a educação, você pode ter muito conhecimento, mas se você não tem um senso de justiça, esse conhecimento não vai valer muita coisa, sabe? Uhum. Então, esses partidos novos, apesar, por exemplo, eu não, em muitos casos eu não concordo muito com o Partido Novo, né? Ou às vezes sim, sei lá, enfim. Eu acho que o Amoedo ele sempre se posiciona
num lado justo de vários casos, né? E isso é muito bom, porque mesmo se você discorda dele, eu discordo, por exemplo, às vezes eu também discordo do PSOL, né? Mas Sim. quando a gente vê o Boulos se posicionando em casos polêmicos, a gente sempre vê eles do lado mais justo, o lado da justiça. A justiça deve ser feita, Sim. né? E isso eu acho que é ótimo. Então eu acho que essa ideia deve crescer e quando está crescendo eu fico muito feliz. Sim, eu também. Eu concordo com você. Eu acho que E assim, agora é ver segundo turno, né? Eu acho que eu queria trazer uma coisa pra gente discutir do segundo turno em Recife. no Amapá, Não, não, no Amapá não foi nem primeiro. Ah, não, foi em então, algumas cidades só, né? aham. Não, mas que é o embate dos primos do Arraiz. Isso aí, se você trazer, eu não vou nem saber, porque eu não tô sabendo disso, eu não vou nem saber te Não, responder. mas tá sendo doido, porque são primos, né? É o filho do Eduardo Campos, se eu não me engano, Uhum. que era o vice da Marina, né, em 2014. Quer dizer, aliás, que a Marina era vice em 2014. Sim. E o primo dela é o João Campos e a Marília Reis. Assim, eles são primos. Uhum. E tá tendo, assim, é um debate que, assim, parece que é briga de irmão, assim, sabe? Mas eles falam assim, e sua mãe? É, Ah, quase. a sua mãe que falando, mas na ceia do último Natal você fez isso, isso e aquilo. Tá quase isso. E assim, e é doido porque pelos partidos você vê, né? PSB e PT. E lá os partidos conservadores apoiaram o PT, ficaram com o PT. Caramba, Então, DEM, MDB, assim, vários outros partidos conservadores apoiaram o PT contra o João Campos. E tá uma coisa bem estranha politicamente lá. é que isso às vezes mostra que a política devia ser ideologia, né? A Sim, administração não devia, mas a política devia. Você debater a sua ideologia com outra a administração completamente apolítica devia ser. Enfim, sim, acho que quando você vê ali nas eleições que estão se misturando as ideologias, a não ser que você tenha um problemão do outro lado, né? Um inimigo comum muito perigoso, como a gente viu nas eleições, né? Contra o Bolsonaro. uhum, Eu acho que isso mostra como a política ela é mais uma negociação de interesses pessoais. Isso pode sim, mostrar, né, verdade? Não estou falando que é isso, porque eu não conheço o caso, mas isso pode mostrar. né? Problemático, problemático. Bom, eu acho que foi isso. Eu gostei muito do programa. Obrigado aqui o Lion pela sua nobre participação. Estamos juntos. E é isso, gente. Siga a gente lá nas redes sociais e comente em todos os lugares que você puder comentar sobre o Produto Central. Espalhe essa ideia pelo mundo que virá junto disso a paz. Um beijo para Ah, vocês. mas eu tenho um livro, né? Sim, sim, claro que tem o livro. Eu ia falar um beijo Tem. para vocês e fique com o livro do. Então, o livro que eu vim indicar é A Última Legião, do Valério Máximo Manfredi. Para quem gosta aí de Império Romano e tudo mais, esse livro se dá na decadência do Império Romano, se retrata justamente sobre a Última Legião. Eu, particularmente, gosto muito, assim, tem muitos. Esse cara, o, o Valério é um historiador, ele tem alguns livros sobre Grécia e tudo mais. Mas eu li esse livro na época que eu estava bem sobre o Império Romano na escola e eu gostei muito, porque assim retrata muito bem a história romana, a decadência e pega aí o último imperador de Roma. É um livro bem interessante de aventura. Tem um filme, eu nunca consegui achar o filme, não assisti na Netflix, não consegui achar em outros lugares, mas tem um filme que eu quero assistir. Mas me falaram nas críticas que eu li na internet que o livro é muito superior ao filme, como em quase todas as situações É de um romance ou é um adaptação. livro histórico? É um romance, é um romance, é um romance. Romance, tá certo.
Mas Bom, é então bem legal. Fica aí a indicação. E, bom, um abraço para vocês. Um beijo na alma. Gente, valeu. Falou, Bruno. Falou. Tchau.